Eu tinha achado, mas não achei uma tinta nova. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem nesse clima meio sinistro. É, chuva que não para, a gente vai virar sapo daqui a pouco. E hoje a gente vai entrar de uma maneira um pouquinho mais formal na solução da resposta à entrada nula de sistemas. E para ser bem correto, pelo menos o mais correto dentro do que eu julgo interessante, dentro daquilo que eu julgo fundamental, digamos assim, a gente tem que verificar a forma padrão de uma equação de diferença. E de uma equação diferencial também. Aqui a gente vai trabalhar com a equação diferencial. Mas isso também vai existir para uma equação de diferença, como a gente vai ver. A forma padrão, primeira coisa que vocês têm que lembrar, né, que uma equação diferencial é um conjunto, né, de sinais e suas derivadas. A gente só vai trabalhar com sistemas que têm uma entrada e uma saída. Então, vamos assumir, se eu não disser, que x é a entrada e y é a saída. Isso em sistemas específicos vão assumir valores ou letras, notações diferentes. Por exemplo, num circuito elétrico, a minha entrada pode ser V, uma tensão, e a saída pode ser I, uma corrente. Tá? Mas, genericamente, quando a gente estuda um sistema que eu não sei, ou pelo menos não me importa a natureza, eu vou dizer que x é a entrada e y é a saída. Então, uma equação diferencial é uma combinação linear de derivadas da entrada e derivadas da saída. Tá? Pode ser íntegro diferencial, mas na real eu posso sempre derivar e encontrar uma equação que é puramente, só é composta de derivadas. Vocês viram isso em equações. Então a forma padrão está aqui, ó. Cuidado que não ia entrar no... Até ia entrar no quadro, mas ia ficar muito feio. Aqui tem um igual e continua aqui embaixo. Né? Isso é chato, eu falei para vocês darem uma lida, né? Eu acho uma merda, honestamente. É muito mais fácil do que parece. Né? Primeira coisa, N, o Nzão, a gente vai dizer que é o mais alto grau, ou o grau da maior derivada da saída. E o M, né, é o grau da maior derivada da entrada. Simples assim. Exemplo. Nesse carinha aqui, qual que é o N e qual que é o M? Meio óbvio, né? O N é 3 e o M é 2, porque eu tenho que ver qual que é a maior derivada, né? A maior derivada da saída é 3. A maior derivada da entrada é 2. Tá? E existe um conceito conhecido como grau relativo, que é bem importante, que é a diferença entre N e M, tá? Que é N menos M. Então, nesse exemplo, N menos M é 1. Tá? Isso é conhecido como grau relativo. A gente vai usar isso em controle muitas vezes. Tá? O grau da equação, propriamente, é sempre o maior grau. Então, essa é uma equação de grau 3 com grau relativo 1. Tá? A gente vai trabalhar sempre com equações com grau relativo maior ou igual a zero. Tá? Então, o meu N menos M vai ser 0, 1, 2, 3. Isso significa que os sistemas que a gente trabalha, eles sempre vão ter mais derivadas da saída do que da entrada. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão ver, né? Naturalmente vai acontecer quando eu modelo sistemas, né? Eu vou ter grau relativo positivo, né? E se eu for falar sobre a teoria de controle, propriamente dito, se o sistema for contínuo, eu não gosto de trabalhar com sistemas com grau relativo negativo, porque isso indica um sistema que deriva a entrada, mais do que a saída, né? Então isso não vai ser bom, eu vou explicar um pouquinho mais lá em controle, fiquem tranquilos. Um detalhe, tá? Em sistemas discretos eu posso ter grau relativo negativo com mais facilidade, não, mas é um sistema natural que acontece com frequência. Né? Tem a ver com os deslocamentos, mas eu falo isso em sistemas discretos, que é papo para mais adiante. Tá? Professor, Diga. ali no exemplo, ali até y elevado no quê? Não é elevado, né? É y 3 bolinhas. Ah, tá, beleza. Essa é a notação da derivada, tá?
Existem várias notações de derivada, usando o dy aqui, usando a linha, né? Por exemplo, y', que é o que os professores de cálculo gostam, né? E existe o y ponto, por exemplo, que é utilizada bastante na física, né? Beleza? São só notações. Eu poderia escrever, só que essa notação ela é mais compacta. A notação com a linha também. Se vocês quiserem usar as linhas, fiquem à vontade, tá, pessoal? É a derivada terceira, é? É a derivada terceira, exatamente. Tem 3 boletas, derivada terceira. Né? Continuando aqui a nossa viagem, dito isso, você só tem que entender que uma equação diferencial vai ser um conjunto, uma combinação linear de derivadas multiplicadas por coeficientes. Bem como aqui, ó. Aqui eu tenho 1 vezes a derivada terceira, menos 4 vezes a derivada primeira, mais 3 vezes a derivada nula do sinal, só o sinal, né? Igual a um conjunto de combinações das derivadas da entrada. A gente tem que formalizar os coeficientes para vocês. Isso é uma coisa importante para a obtenção de algumas respostas que a gente vai verificar mais tarde. É tudo mais tarde, tudo daqui a pouco, né? Mas é assim, a gente planta para depois colher, né? A gente só vai ver daqui a pouco lá, a gente só vai ter o tomate daqui a pouco. A gente precisa primeiro plantar a semente, né? Então, o que acontece? Na forma padrão que a gente gosta de trabalhar, o A0, que multiplica a mais alta derivada, usualmente a gente vai colocar ele valendo 1. E se ele não for 1, eu posso fazer ele 1 dividindo toda a equação por o coeficiente que estiver aqui na frente. E daí eu posso trabalhar com uma forma que o A0 sempre vai ser 1, que é como está aqui, ó. A mais alta derivada tem sempre o coeficiente 1. A gente gosta de trabalhar com essa forma, tá? Quem multiplica a derivada, não segunda, né? Mas quem multiplica a derivada de ordem n menos 1, ou seja, se o n for 5, n menos 1 é 4, né? A gente vai chamar de A1. Tá? E a partir daí, cuidando do coeficiente, tu vai chamar A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, a N, até o AN. Tá? Se a equação tem grau 8, né? O último coeficiente aqui eu esqueci o Y, desculpa. Falha minha, grave até. Aqui, ó. Quem copiou... né? Quem copiou, cuidado, eu simplesmente esqueci, e vocês vão entender por quê. Eu esqueci o Y. Esqueci, né? Esqueci o X também aqui, né? O AN, né, o coeficiente que eu vou dar um subíndice igual ao grau da primeira derivada, da derivada mais alta, não da primeira derivada, desculpa, a gente vai chamar que é o AN. Nesse exemplo, esse carinha aqui é o A0, que vale 1. O A1 não existe, já explico. O A2 é menos 4 e esse carinha aqui é o A3, né, que é o mesmo grau da mais alta derivada. Então, é um pouco chato, é um pouco complicado, assim, essa forma é meio poluída, na minha opinião, mas é relativamente simples, né? Tu vai começar em A0, que tu vai fazer 1 sempre, que multiplica a mais alta derivada da saída, e se lembrar, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, multiplicando as derivadas progressivamente menores. Tá? E tu vai fazer a mesma coisa com as derivadas da entrada. Só que daí a gente chama de B. Isso aqui parece mais chato ainda, mas não é. Tá? Bn menos m é, na verdade, o grau relativo. Se eu olhar, né, n menos m. Tá? Então, o coeficiente B aqui, eu até expliquei, coloquei aqui um exemplo para deixar bem claro. Se o m for igual a n, o b de n menos m vai se tornar o b0, esse primeiro coeficiente, porque essa derivada vai ter a mesma ordem que essa aqui. Tá? Então, eu vou começar em A0 aqui e vou começar em B0 aqui. Se o meu grau relativo for 1, né, eu vou ter um coeficiente, um n, por exemplo, 4, e vou ter um m
3. Tá? Significa que eu vou começar aqui no b de n menos m, que vai ser o b1. Tá? Por quê? Porque o b0 vai zerar. Eu não tenho a derivada da entrada equivalente à derivada da saída. Que é esse caso aqui, ó. O meu x 3 pontos é 0. 0 vezes x 3 pontos. Então, essa forma aqui, ela na verdade, na minha opinião, mais complica do que soluciona. Honestamente. O jeito mais fácil, na minha opinião, de trabalhar, é pensar que tu tem sempre o mesmo grau de derivada da entrada e da saída. Né? Na verdade, é da entrada e da saída. Perfeito? E daí, se não existir as derivadas correspondentes de mesmo grau, os coeficientes são nulos. Pronto. Por exemplo, né, eu posso reescrever essa equação escrevendo esse lado da equação 0x 3 pontos mais 7x 2 pontos mais 9x ponto mais 0 vezes x. Eu posso criar o x 3 pontos, mas multiplicar ele por 0. Dá na mesma. Compreenderam? Então, fazendo isso, tu sempre vai ter A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AN, e tu sempre vai ter B0, B1, B2, B3, B4, B5, B assim por diante. Só que se tu não tem as derivadas, tu vai zerar aqueles carinhas ali. Simples assim, tá? Nesse exemplo, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu sou um pouco sacana, né? Eu pulo uma derivada da entrada. Da saída, desculpa, né? Eu pulo uma derivada de y. E também tem derivadas de x que não existem. Então, nesse exemplo, o A0 é 1. Né? O A1 vai ser 0. O A2 vai ser menos 4. E o A3 vai ser, coincidentemente, 3. Coeficientes B. B0 é 1, que multiplica x 3 pontos. B1 vai ser 7. B2 vai ser 9, que multiplica o x ponto, né? E o meu B3, ele é 0, porque não existe aqui, né? Ele é 0, então. E com isso eu sempre descubro os coeficientes. Por que que vocês têm que prestar atenção? Esse infeliz aqui, quando ele existir, vai ser importante, tá? Opa, o B0 é 0. O que que eu tava com a cabeça aqui? Ninguém me corrigiu? O colega corrigiu no chat, professor. Então alguém me avisa, porque o meu computador tá longe, né, cara? Tem que me avisar, rapaz. Tem que me avisar. Por favor. Eu até posso trazer aqui esse computador. Não vou trazer. Muita mão, trazer muita mão. A gente avisa, senhor. Avisa na hora, porque senão é muito ruim para fazer as edições. Eu tenho que daí ficar colocando texto, é um saco. Se eu cometer algum erro, claro, vocês têm que falar assim, professora, para! Que daí eu elimino aquele carinha ali e volto, entende, no tempo. Tá? Então, cuidado, aqui eu cometi um erro, ó. Aqui eu cometi um erro, me avisaram. Tá? Antes tarde do que nunca. Compreenderam a forma padrão? Qual que é? Eu posso ter grau realmente alto aqui. Tá? Mas daí tu sempre vai fazer a maior derivada 1 e vai encontrar os coeficientes. Por que que a gente faz isso? Para entender uma coisinha, que esses coeficientes eles vão gerar polinômios mais tarde, quando eu usar a notação operacional. Essa notação operacional pode parecer uma coisa bizarra num primeiro momento, mas vocês vão ver a utilidade dela. Usando a notação operacional, eu digo que uma derivada vai ser um operador que eu vou chamar de desão. Simples assim. Se eu multiplicar por desão, significa que eu estou derivando aquele sinal. Se eu tenho um sinal qualquer, né? G de Grêmio, Jeromel. Se eu faço D vezes G, isso aqui é equivalente a dizer que eu tenho a derivada primeira de G. Né? Por que que a gente usa esse operador? Porque ele vai gerar uma forma muito compacta de representação e vai ensejar o entendimento da equação característica
do meu sistema depois, quando eu estiver solucionando ele. Tá? Então, alguns softwares utilizam também, como o MATLAB, utiliza essa notação operacional. Me cobrem amanhã não, né? Na próxima aula, sexta? Me cobrem sexta que eu mostro para vocês no MATLAB como que eu resolvo uma equação diferencial, tá? O fato é, se eu tenho dy, dt, eu simplesmente eu posso escrever d vezes y. Se eu tenho a derivada segunda, é como se eu tivesse aplicado o operador e depois aplicado o operador no dx. E daí vai ficar 2 vezes d ao quadrado x. Tá? Então, na verdade, qualquer derivada eu posso representar pela potência do operador d. Todo mundo entendeu? Então, eu quero que vocês escrevam aquela equação diferencial lá em cima. 2 minutos para fazer isso, hein? Eu quero que vocês escrevam essa equação aqui nesse espaço, aquela equação, só que em notação operacional. E já pensem nesse próximo tópico. Representar a equação nesse formato. Pensem um pouquinho, vocês vão conseguir a barbadinha. Então, 3 minutinhos para vocês, enquanto eu tomo o último gole do meu café. Pode fazer isso, eu sei que Vou vocês estão fazer. ansiosos para fazer. Estou ansioso para fazer porque eu não gosto de... O tempo é crucial, né? Eu acho importante. Eu fico com medo de não ter tempo de fazer as outras coisas que eu planejei para hoje. Seguinte, é bem fácil, bem tranquilo. Se tem uma derivada, tu vai substituir a derivada por um produto, mas lembrando que não é um produto normal, né? É um operador. Tá? Então a gente diz que é a notação operacional. Sempre que alguma coisa multiplicar por desão, vocês têm que saber que aquilo é uma derivada, não é uma multiplicação por um ganho, por exemplo. Tá? Então, se eu tenho y3 pontinho, eu simplesmente escrevo d na 3 vezes o meu sinal y. Tá? E aqui, como vai ser compacta, eu até posso deixar o y de t. Vocês percebam que eu estou omitindo o t para a coisa não ficar tão poluída, porque senão fica uma poluição do capiroto, né? Então, vai ser d3, y de t, menos 4 vezes dy de t, mais 3 vezes d na zero, que é 1, vezes y. Isso é igual a 7d ao quadrado vezes x de t, mais 9 vezes d na 1 x de t. Tá? Pode parecer agora uma coisa não tão útil fazer isso, afinal eu escrevi mais do que escreveu, os pontinhos. Mas qual que é a grande sacada aqui? Como eu tenho y, y e y aqui, eu posso isolar. E eu posso escrever essa equação dessa maneira aqui, ó, que é d ao quadrado, d ao cubo, desculpa, menos 4 vezes d, mais 3, que multiplica y. Por isso que eu esqueci o y aqui, pessoal. É força do hábito, né? Porque no polinômio tu só vai ter o coeficiente, ó. E aqui, como é compacto, eu até posso dizer que y de t, porque eu só tenho esse y na equação, isso é uma vantagem, né? Isso aqui é igual a 7d ao quadrado mais 9d vezes x. Tá? Então, qual que é a grande vantagem dessa notação operacional? Que eu posso representar qualquer equação de qualquer ordem utilizando 2 polinômios operacionais. Esse polinômio que multiplica y, que é a saída, é conhecido como equação característica ou polinômio característico. Tá? Porque vai ser um polinômio em D. Por isso que é Q de D. Vai ser uma função polinomial cuja variável é dzão, na real, né? Vezes y. E existe o polinômio P, que é o polinômio com as derivadas, com as potências, né, operacionais, né, que derivam x de t. Então, é uma forma muito compacta, muito elegante de se apresentar
uma equação diferencial. Tá? E também a equação de diferenças para sistemas discretos também vai ser uma forma muito semelhante. A única diferença é que eu vou ter aqui sinais discretos só. Mas existem polinômios operacionais lá também. Também tem que os polinômios operacionais dos sistemas discretos, eles implementam deslocamentos. Tá? Mas isso, de novo, é papo para uma aula futura. Tá? Se vocês perceberem, a equação característica, tanto o Q de D, que é a equação característica, quanto o polinômio P de D, eu posso extrair diretamente lá, ó, só verificando o grau das derivadas. Então, olhando a equação diferencial, com o tempo, com a prática, vocês vão chegar direto no Q de D, sem precisar passar pela notação operacional. Né? Porque é meio fácil, né? Ah, tá, eu tenho D ao cubo menos 4D mais 3. Show. Pode tirar direto da equação. Qual que é a grande vantagem aqui? Porque toda a dedução da resposta, a entrada nula, e também a resposta ao estado nulo, pessoal, utiliza, né, tanto a equação Q de D, quanto a equação P de D futuramente, né, para a resposta ao estado nulo. Então, esses dois polinômios, eles são fundamentais. Eu preciso, sempre que eu tenho uma equação diferencial, né, primeiro passo básico é encontrar o Q de D e encontrar o P de D. Nem que tu não precise do P de D, mas encontra igual para praticar. Tá? Porque ele vai ser utilizado, bem como a gente vai utilizar o Q agora. Eu vou registrar o quadro e a gente vai resolver sistemas lineares. O que acontece, né? A gente vai agora formalizar. Eu sempre gosto de chamar de algoritmo, porque é o que a gente faz quando a gente soluciona um sistema. A gente vai formalizar o algoritmo para solucionar qualquer resposta. Então, resposta à entrada nula. Vocês vão encontrar também na bibliografia que isso aqui é a resposta de entrada nula do sistema, tá? Eu não sei qual que eu acho melhor, na real. Eu gosto de resposta à entrada. Sempre que o carinha usa crase, o carinha se sente bem. Assim, olha só, eu estudei português. Tá? Então, o que a gente viu que é a resposta à entrada nula? Simples, né, pessoal? Eu vou fazer o x de t igual a 0. Tá? O meu sinal de entrada é nulo, né? Como o próprio nome diz. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho isso, né, a minha equação, que era Q de D, Y de T, igual a P de D vezes X de T, como o X vai zerar, isso aqui se torna igual a 0. Não importa o meu P no final, né? Então, eu sempre vou ter um polinômio operacional vezes um sinal y, e isso sempre vai ter que dar 0. Agora vem a coisa bem interessante. Eu vou fazer um exemplo, se vocês me permitirem, né? Só para vocês entenderem o algoritmo. Né? O que acontece? A gente viu na aula passada que quando eu tenho uma equação diferencial, por exemplo, né? Se eu tenho y, 2 pontos, mais 5y, um ponto, mais 6y, isso é igual a 3x ponto mais 2x. Né? Uma equaçãozinha com grau relativo 1, né? Uma equação de grau 2, não é que nem uma equação de grau 1 da aula passada, então é um pouco mais chata, mas continua sendo fácil. Como é que eu soluciono isso? O primeiro passo é encontrar os polinômios. Tá? Mesmo que eu não precise do P, porque o X vai zerar, mas é para praticar. Né? O meu polinômio Q de D vai ser D ao quadrado mais 5 vezes o D mais 6. O meu polinômio das derivadas da entrada vai ser 3D mais 2. Só para praticar mesmo. Né? Quando eu for solucionar a entrada nula, né, a equação, meu problema, ele vai se resumir a essa equação diferencial.
que a gente viu na última aula, que o único sinal que eu consigo realmente solucionar uma equação diferencial linear é, de fato, a exponencial. Por quê? Porque ela é a única que, se eu derivo e somo, eu vou conseguir chegar a zero. Porque se eu derivar e somar, se eu derivar a exponencial, eu vou ter ela mesma. Né? Se por acaso a função muda na derivada, né, eu tenho um problemão, na real. Tá? Porque daí eu não vou conseguir, para todos os momentos t, zerar essa equação. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que essa função aqui, e na lambda t, resolve o meu problema. Os motivos é só ver na aula passada. Eu fiz uma abordagem bem de uma equação de primeiro grau, claro, né? Mas eu acho que me fiz entender, né, o porquê que a exponencial é a única que resolve. Só que eu não sei exatamente qual exponencial. Esse é o problema. Tá? Então, o que tu tem que fazer? Se eu não soubesse a técnica, e é aí que eu vou chegar, né? Eu vou fazer genericamente para esse exercício, depois vou extrapolar para qualquer um. Eu vou dizer, tudo bem, a minha saída possível é E na lambda t. Tá? Mais um detalhe ainda, eu não sei exatamente qual é a amplitude dessa função. Tá? Então eu posso colocar aqui um C, porque a gente viu que a amplitude desse modo, tá, depende das condições iniciais. Existem infinitas possibilidades para funções com o mesmo coeficiente lambda, tá? De acordo com, por exemplo, a posição inicial que eu deixei o meu sistema, a carga inicial que eu carreguei o meu capacitor. Tá? Então, cuidado com isso. Então, essa função é a minha solução. Bom, o que tu vai fazer? Tu vai aplicar o y de t que tu acha a possível resposta nessa equação. E é bem simples, né? Se eu tenho y, eu tenho isso aqui. Se eu tenho a derivada, o y ponto, é só derivar esse sinal, que é c lambda e na lambda t. Se eu derivar de novo, eu tenho c lambda, lambda, que vai dar lambda ao quadrado, e na lambda t. E assim por diante. Então, tu tem o y, tu tem a derivada, tu tem a segunda derivada, tu iria ter a derivada quarta. Tá? E uma coisa que é bem interessante, olha só, isso aqui é d na zero, y. Aqui eu tenho c lambda na zero, e na lambda t. Aqui eu tenho dy, originou c lambda na 1, e na lambda t. Aqui eu tenho d2, c lambda 2, e na lambda t. Se eu tivesse d3y, eu teria c lambda 3, e na lambda t. E assim por diante. Por quê? Quando a gente trabalha com a notação operacional, é uma, digamos assim, prévia do que acontece quando eu derivo. Porque a derivada da exponencial sempre vai pipocar o coeficiente. Tá? Se eu tenho e na 2t, a derivada é 2e na 2t. A derivada segunda é 2 ao quadrado e na 2t. A terceira, 2 ao cubo e na 2t. E assim por diante. Tá? Então, a notação operacional já leva a crer, já nos condiciona a pensar nesse coeficiente que aparece aqui na frente, perceberam? Então, olhem só. Quando eu aplico essas funções aqui, me resulta c lambda ao quadrado e na lambda t mais c lambda e na lambda t, né, que é 6, 5, né? Mais 6c lambda, não, né? Sem o lambda. É e na lambda t. Isso é igual a zero. Desculpa que ficou horrível, mas acho que vocês entenderam, né? Eu simplesmente substituí esse infeliz aqui, esse infeliz aqui, esse infeliz ali. O que eu posso fazer agora? Eu posso isolar tanto o e na lambda t quanto o meu c. E eu vou fazer isso aqui do lado.
observem que eu vou ficar com isso aqui, ó. C, E na lambda T, tá, vocês estão vendo então, né? Que multiplica, daí vai ficar, ó, lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 6. Lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 6. Tá? Isso aqui tem que ser igual a quanto? A zero. Se eu olhar com muita calma, assim, eu vou perceber que essa função é essa aqui, ó. Eu peguei o polinômio, a equação característica e mudei o d por lambda. É a mesma coisa, ó. Tá? Essa equação, de fato, o Q de lambda, que é lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 6, é a equação que realmente e normalmente a gente fala e chama de equação característica. É a mesma que o Q do D, só que com o valor, com a variável chamada lambda. Tá? Simples assim. O mais interessante que vocês têm que notar aqui é que essa equação ela só vai zerar quando o Q zerar. Tá? Porque C e na lambda T, tá, só vai ter valor nulo para tempo ou tendendo para menos infinito ou tendendo para mais infinito. Isso assumindo uma constante C não nula, né? Porque não importa. Se eu tenho T valendo 3, por exemplo, eu vou ter E na alguma coisa vezes 3, que não é zero. Compreenderam? Então, a única solução para todos os valores de T, né, para essa equação, são as soluções da equação característica. Tá? Então, o grande problema, não é grande, né, mas as soluções de Q de lambda resolvem a parada, né? Tá? E as raízes, essas raízes, as soluções, né? Q de lambda igual a zero, as raízes de Q de lambda recebem um nome especial, que a gente já viu na aula passada, são os autovalores. Pensou, o colega Leonardo ele perguntou o que mesmo que a gente está procurando aí, hein? O que a gente está procurando aqui, pessoal? Uma nota boa, professor. Não. Eu só não xingo porque eu estou gravando. Sinta-se mijado. O que eu estou procurando aqui? A resolução da equação. Não é equação, não é mais cálculo. O A Q resposta é de D, entrada nula. A resposta é a entrada nula do meu E sistema. agora nós estamos isolando os coeficientes que a Exatamente. gente ainda não determinou eles. Eu quero saber, por exemplo, como essa régua maldita responde se eu posiciono aqui. Ó. Né? É isso que a gente está fazendo. Tá? É uma das respostas do sistema. Tá? Apenas uma, existe outra que a gente vai estudar na sequência. Tá? Mas o entendimento disso é fundamental, porque essa resposta, como eu já respondi, eu acho que para o Dondoni na aula passada, essa resposta ela diz muito sobre o sistema. Na verdade, essa é uma resposta interessante no sentido que eu nem excito, eu posiciono o sistema numa condição inicial e deixo ele sozinho. Tá? Então, essa resposta vai me dizer exatamente como que o sistema é de verdade, tipo assim, como ele é internamente. Se ele é um sistema bom ou um sistema ruim, entendeu? Muitos sistemas eles têm um comportamento externo que não reflete o seu comportamento interior. Né? Externamente ele é um sistema bonzinho, mas tu vai ver internamente é uma bosta. Né? Então, é isso que a gente vai começar a estudar. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando a matemática por trás da solução da resposta de sistemas. Então, a chave é encontrar os autovalores, porque cada autovalor vai gerar o que a gente chama de modo. E o modo é a exponencial que me diz como que o sistema reage. É o modo que ele reage. É a maneira que ele reage. Tá? Então, pessoal,
as raízes desse carinha são tão especiais que tem um nome, alto valor. Tem um nome em alemão para isso aí, Engewelle. Tem que falar que nem os alemão, né? Não faço ideia de como se pronuncia, né? Mas o nome disso aí é tudo meio alemão, se não me falha a memória. Mas enfim, viajei. Então, o que acontece? Esse polinômio vai ter n. Nesse carinha aqui, o n é igual a 2, o m é igual a 1, né? Esse carinha aqui de baixo, né? Tá? O grau do polinômio me diz o número de raízes que o Q de lambda vai ter. Então, isso aqui possui n raízes. Ou seja, o sistema tem n autovalores. Então, não é um modo apenas que resolve a parada. Então, o meu sistema, para esse caso, né, ele vai ter lambda 1, lambda 2, para esse caso não, genericamente, lambda 3, até lambda n autovalores. E cada autovalor vai estar associado a um modo da resposta. E esse modo é E na lambda 1t, esse modo é E na lambda 2t, esse modo é E na lambda 3t, até, 3 pontinhos, E na lambda nt. Tá? As exponenciais, cujos expoentes são os autovalores, são conhecidas como modos característicos do sistema. É como ele reage. Só que aí que tá. O meu y não vai ser só uma exponencial mais. O meu y vai ser uma combinação linear. Assim como a equação diferencial é uma combinação linear das derivadas, a resposta vai ser dada por uma combinação linear dos modos característicos. Portanto, a resposta que eu busco sempre vai ser formada por uma combinação de modos característicos, cada um ponderado por um coeficiente. Tá? Então, a gente gosta de dizer que a resposta que eu espero de um sistema genérico vai ser C1 e na lambda 1t mais C2 e na lambda 2t mais 3 pontinhos até o Cn e na lambda nt. E percebam que eu não estou dizendo que é grau 1, 2 ou 3. Eu estou falando grau n. Isso serve para qualquer equação linear, tá, pessoal? Linear. Né? No nosso exemplo, tá? O meu Q de lambda, alguém está com o microfone aberto, tá, pessoal? O meu Q de lambda é lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 6. Tá? Então, eu quero que vocês, em 1 minuto, aí calculem quais são os autovalores desse sistema aqui. Que são as raízes desse polinômio. São quantas? 2 raízes. Então, eu vou ter um lambda 1 e eu vou ter um lambda 2. Essa característica só diz respeito, pessoal, ao y quando eu coloco condições iniciais no meu sistema. Ou seja, eu posiciono inicialmente o y com certo valor. E não só o y, tá? Esse é um sistema que precisa de 2 condições iniciais. Tá? Na verdade, para eu encontrar quais são esses coeficientes que ponderam os modos, tá? Eu sou obrigado a ter n condições iniciais, senão eu não consigo resolver. É a mesma coisa. Se eu disser para vocês assim, pessoal, desenha aí a curva de descarga nesse capacitor. Né? Vocês têm que saber, no mínimo não, né? Vocês têm que saber a tensão inicial, senão vocês não conseguem desenhar o ponto inicial onde o capacitor começa a descarregar. Num sistema mecânico, normalmente eu preciso saber posição e velocidade, né? Para depois inferir como que o sistema, a partir desse momento, vai se comportar. Tá? Então, os modos, com certeza, são as coisas mais importantes. Tá? Porque se eu sei
as exponenciais que descrevem a característica, eu sei o comportamento do sistema. Porém, né, para fechar, para encontrar a resposta fechada, analítica, bem bonitinha, eu preciso calcular C1, C2 e C3 e assim por diante, e isso só pode ser feito se eu fornecer condições iniciais, coisa que eu não fiz, né? Eu só estou mostrando um exemplo para mostrar como é que eu resolvo, né? Então depois eu coloco condições iniciais e a gente resolve. O fato é que nesse exemplo eu tenho esses dois autovalores, portanto, a resposta desse sistema, quando a entrada é nula, vai ser dada por essa combinação de exponenciais. É C1e na menos 2t mais C2e na menos 3t. Tá? Que é uma equação bem simples, bem tranquila, bem fácil de resolver. Porém, agora eu tenho que falar, o y de zero é tanto e o y ponto de zero é tanto. Eu posso, inclusive, dar 2 pontos. Se eu dou 2 pontos de y, eu também consigo resolver. Porque basta que eu tenha 2 valores para eu solucionar esse carinha, né? Se eu tenho 2 valores de tempo distintos, eu vou ter 2 ponderações em C, eu posso resolver um sisteminha de equações. Basta eu ter 2 informações, digamos assim. Normalmente, a gente vai trabalhar com a derivada primeira e com o valor da variável no instante zero. Porque normalmente as análises são feitas, tá? Posicionei o meu sistema e o instante que eu largar ele é o zero. 0, 1, 2, 3, 4. Compreenderam? Então eu vou colocar uma condição inicial e a partir do tempo nulo eu começo a análise. Por isso que a gente vai chamar essas condições de condições iniciais. Tá? Então tá, beleza? No próximo quadro a gente vai solucionar de fato a resposta desse sisteminha, considerando que o y de zero é 2 e a derivada nesse instante de tempo zero é 1. O que isso significa, pessoal? Significa que a tendência de resposta desse sistema é subindo. A derivada está positiva. Tá? E que ele começa em 2. Né? Basicamente é isso. Enquanto eu registro o momento, né, resolvam esse sisteminha 2 minutinhos, que basicamente é literalmente a resposta à entrada nula desse sistema para essas condições iniciais. O exercício que eu daria para vocês é o seguinte, ó, um certo sistema apresenta essa equação diferencial. Pá, dou a equação. Considerando que as condições iniciais desse sistema são tal e tal. E às vezes, para ser sacana, eu falo, a entrada é um seno de t. Eu dou condições iniciais e o x. Só que daí eu peço, né, calcule a resposta à entrada nula. Né? Sempre a resposta à entrada nula, tu vai considerar o x zero. Não importa se no enunciado eu digo que o x é diferente de zero, porque a gente divide a resposta em resposta à entrada nula e soma essa resposta com a resposta ao estado nulo, que são coisas diferentes, são respostas um pouco diferentes, que nem eu expliquei na aula passada. Tá? Então, sempre que eu pedir, solicitar, ou expressamente no texto, ou dizer que x de t é igual a zero, né? Vocês vão resolver aqui zerando o x e aplicando as condições iniciais. Mas vocês têm que chegar nessa equação antes de aplicar as condições iniciais. E essa equação, percebam que não tem nada a ver com as condições iniciais. Eu nem precisei das equações, tanto que eu dei depois, nem precisei das condições, né? Eu dei depois. Tá? Essa característica aqui vai ser igual, não importa as condições iniciais do meu sistema. Perceberam? Tá? Claro que eu posso jogar com as condições para eliminar uma variável do sistema, para eliminar uma exponencial. Eu posso encontrar C2 igual a zero, eu posso encontrar C1 igual a zero. Matematicamente pode acontecer.
mas é um caso em infinitos. Tá? Essa característica é uma coisa do sistema e não do estado inicial dele. Ele sempre vai responder assim, naturalmente, seguindo essas duas exponenciais. Tá bom? Faça um exercício rapidão, eu volto para fazer com vocês. Eu tenho mais 10 minutinhos, tá, pessoal? Essa aula correu muito. Mas é bastante coisa, viu, professor? Esse conteúdo é mais denso. Não, ele é, e agora vai ser assim, pelo menos por um tempo, né? Matemática, matemática, matemática. É óbvio que eu sempre vou parar e vou falar assim, por que que isso acontece? Ó, blá, 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 vou mostrar um sistema, né? É importante. Mas a gente tem que se acostumar com isso, porque entender a característica, né, baseada na localização de raízes, vocês vão utilizar toda a disciplina de controle, por exemplo, né? Vocês vão aprender aqui, mas aplicar lá em controle, aplicar lá em DSP, né? Muito importante, os autovalores me dizem toda a característica do sistema. É o que mais importante eu posso saber. Por exemplo, o mais importante saber de mim, né? Eu adoro música, adoro engenharia e sou gremista, rapaz. Né? São os meus autovalores, são os meus valores, entendeu? Então isso é o do sistema, é como ele gosta de reagir. Tá? Muito importante. Se por acaso eu acho autovalores negativos, com parte real negativa, essas exponenciais vão todas decrescer. Indicando o quê? Olha só que interessante. Agora viajei, agora você se fudeu. Ó, olha que interessante. Esse é um sistema que todas as exponenciais dele tendem a zero. Porque o que acontece? Ele está no estado inicial de equilíbrio. Ó. Tá difícil de deixar aqui. Aí, ó. Ele está no equilíbrio, né? Zerado, parado, de boa, assim, ó, o gráfico é zero. Se eu assumir que aqui é zero. Botei um deslocamento inicial nele e larguei. Para onde é que ele voltou? Zero. Voltou para zero. Para a posição inicial. Significa que todas as exponenciais na resposta dele tenderam para zero. Todos os autovalores estão no semiplano esquerdo. Tá? Essa mesma régua pode ser utilizada para mostrar um outro exemplo. Se eu for muito galo, e vocês já viram aqueles vídeos dos carinhas empilhando pedra no meio do mato? Que os carinhas empilham as pedras, não sei como eles conseguem. Para mim tem cola naquela bosta. Mas existe um ponto de equilíbrio que eu consigo encontrar para esse sistema ficar em riste, assim, né? Ficar em pé. Só que esse é um sistema que o que acontece? Percebam, ó, posicionei ele numa posição inicial. O que aconteceu com o ponto? Ó, larguei. Ele só se afastou do ponto de equilíbrio, né? Esse é um sistema que tem uma característica instável. As exponenciais elas vão crescer e não decrescer. Compreenderam? Existem sistemas que nem a régua com características oscilatórias. Perceberam? Esses sistemas que têm característica oscilatória são caracterizados por autovalores complexos, porque os autovalores complexos geram senoides. A gente já viu. As exponenciais, quando tem coeficiente complexo, elas geram senoides. Por isso que eu bati nessa tecla quando a gente estudou as exponenciais. Então, olhando a localização, só olhando a localização, eu já sei como aquele sistema reage, eu sei a característica dele. E daí eu posso atacar isso quando eu for lá projetar o controle. Né? Ou se eu estiver trabalhando com um filtro, talvez eu queira uma característica ressonante no filtro, um filtro que oscila. Né? Isso aí é uma característica ressonante, né? Que ele vai entrar em ressonância numa certa frequência. Né? Então, tudo isso está ligado às exponenciais e ao entendimento dos autovalores. Se eu não sei isso aqui, eu não sou ninguém na teoria de sistemas lineares. A gente tem que entender bem as exponenciais e os autovalores. Tá bom? Pessoal, já viajei, a gente se encontra na sexta para resolver esse carinha. Tema de casa, vocês conseguem resolver, eu acho, que em 5 minutos. Eu trago a resposta para vocês e daí a gente faz um com raiz complexa porque o buraco é bem mais embaixo. Fechou? Perfeito, Então, pessoal? Fechou.
Então, Fechou, então, professor. tema de casa para vocês, meus queridos. Até a aula que vem.